cultura foi a nossa forma de viver, de ser e de caminhar nessa vida. Se você não tiver uma identidade cultural, é como se a gente não existisse. Então você tem que ter alguma coisa que te identifica dentro do meio que você vive, aquilo que a gente está passando para as gerações que vêm. Então é a forma de viver, né? É o que a gente vive no dia a dia, é que eu posso te dizer, eu identifico como a nossa cultura, né? É a nossa história, a nossa vivência do dia a dia, é que fez com que a gente caminhasse e chegasse até aqui. Sou daquela pessoa que, se você me der um presente, eu não posso emocionar. Se eu ficar emocionada, eu passo mal. Sabe, vai me dando uma falta de ar, vai me dando ataque cardíaco, então eu tenho que manter o equilíbrio, eu não posso emocionar. Porque eu fui acostumada a viver com pouco, sabe? Muito pouco, que eu podia ter. Meu nome é Jacir Maria da Conceição. Meu pai era Nelson Juscelino Teodoro, minha mãe Divina Cândida de Jesus. Meu pai era da Fazenda Campo Grande e minha mãe aqui da Cismaria, que é município de Passatempo. E nós somos nove irmãos, éramos 11, morreu 2, né? Nós somos 9. São 3 mulheres e 6 homens. E minha mãe faleceu tem 5 anos, meu pai tem mais tempo. A Isabel e Justino são os meus tataravós, da parte do meu pai. Agora, da parte da minha mãe e da parte da mãe dele, da parte do pai dele, é o Sebastião, que é o bastião que eles falam da congada, que tem os congadeiros. E da parte da minha mãe, o meu bisavô lá era índio, que é Ulisses, né? E deixa eu ver minha avó, gente, vou lembrar a bisavó, que morava em Bambuí, que eu não a conheci, que é a dona Trindade, que ela chamava. E o pai dela era filho de uma escrava que tinha a Jerônima, né? E a Verônica, que é da Fazenda Vista Alegre. E a gente não sabe quem é o pai dele, porque eu fui fazer um levantamento lá, então um bisneto lá de lá me falou que ela chegou grávida lá dele, então que eles nem queriam comprar, mas que o mercador pediu para o seu Carlos Gomes comprar, porque ela estava grávida e não aguentava andar. Aí foi que ele comprou e que o meu bisavô foi criado no canto da cama dele, que é o coronel Carlos Gomes. Então, da parte do meu avô, eu não sei quem é a bisavó, eu sei que é a Verônica, né, que era a mãe dele, e a Jerônima, que era irmãs. Agora, pai dele eu não sei, porque ela chegou grávida, era naquela época da escravidão. E o meu bisavô, esse Ulisses, que era índio, né, que é o pai que é o avô da minha mãe, e casado com a avó Trindade. A Isabel era irmã do Sebastião, que eles não falam os Bastião, que são 7 irmãos que é os congadeiros, eles eram escravos. E o bisavô do Luiz, o avô do Luiz, que é o meu bisavô, é que nasceu na Lei Ventre Livre. O primeiro escravo na Fazenda Campo Grande nasceu na Lei Ventre Livre, que na verdade foi meu patrão lá na Campo Grande que me falou isso, que ele foi o primeiro escravo a nascer na Lei Ventre Livre. A minha infância na Fazenda Campo Grande foi aquela infância, por eu ser a filha mulher, a única filha mulher, até os 10 anos por aí. Então eu fui criada assim muito presa. Minha mãe era muito rígida, meu pai não. Meu pai era calmo, mas minha mãe era muito rígida. Paciência que eles falam, eu herdei do meu pai. Mas essa forma de estar buscando coisas, fazendo várias coisas, isso é da minha mãe. Sabe, porque minha mãe era aquela pessoa que ela não queria fazer uma coisa só. Ela estava sempre buscando várias coisas. Então, minha mãe era muito disso. Minha mãe era aquela pessoa que ela criava, ela inventava, sabe? Ela olhava que se ela olhasse uma peça que ela já sabia o que ela ia fazer com aquilo. Então isso eu herdei muito dela. A mãe da minha mãe era muito de chá. Então tudo da minha avó era chá. E minha mãe herdou muito isso também. Então isso eu fui aprendendo com a minha mãe. Porque minha mãe, se a gente adoecesse, naquela época era mais difícil remédio, médico. Então ela sempre estava dando chá.
E quando eu fui crescendo, os mais velhos lá na fazenda, eles me chamavam e mostravam qual a planta que era, para que servia. Ó, tô te mostrando porque depois eu vou morrer e ninguém vai saber. Este aqui é o carapiá e colocando mais uma raizinha do açapeixe para curar a pneumonia. Este aqui, ó, que a gente fala muito que é um carrapicho, que é o que mais tem aqui na roça. Eu lembro da minha mãe, todos lá na fazenda onde nós morávamos, isso aqui era usado quando as crianças davam diarreia, principalmente crianças pequenas. Então eles davam o chá e usava também, punha ferver e pegava a água dele e dava um banho na cintura para baixo das crianças. Então era isso aqui que parava a desinteria das crianças. Eu sempre fui assim, apaixonada por história. Aí eu era pequena, mas a minha avó tinha um pilãozinho que eu socava rapé para ela de ferro. Aí eu ia lá, socava café. Aí todo dia eu sentava perto da avó, quando a gente ia, que nós morávamos na Campo Grande e ela na Cismaria. E ela sempre contava a história. E eu sempre, lá na casa da minha avó, eu sempre tinha que estar mexendo uma coisa. O que minha avó tinha, o porquê, de onde que aquilo ali veio, sabe? Eu lembro que eu estava com 5 anos. E aí a gente esperava o pai chegar e pedir o pai para contar a história. Aí cada dia o pai contava a história. Aí o dia que meu pai falava que ia contar a história do bicho foi arado e o bicho da fuçura, eu não dormia, meu coração disparava. E a escola também eu estudei, foi lá, né, quando eu fiz até o 3º ano de grupo. Depois a minha mãe ganhou gêmeos, foi aí que eu tive uma irmã, que foram gêmeos, né? Então eu tive uma irmã, a primeira irmã mulher e menina mulher que eu tive. E eu tive que sair da escola para ajudar minha mãe a criar os meninos. Até me lembro que o professor falou com meu pai que eu não podia sair, que eu estava muito nova, que eu ia esquecer. Mas minha mãe falou, não, vai sair. Então minha mãe é aquela, sabe? Vai, é isso que eu quero, é assim. Aí eu tive que sair da escola. Na escola, eu sempre... A minha paixão era história. Eu me lembro disso, que às vezes estava uma chuva, um frio. E a gente... Muitas das vezes, quando ali foi para a volta de 60, minha mãe comprou um chinelo, que começou a chinela havaiana, aí falava chinela de matéria plástica. Então a gente ia descalço, mas estava um frio, e eu me lembro de eu debruçada na carteira, e o professor que a gente tinha era o Soliel na época, né? E o Soliel lendo a história para a gente. Então a matéria que eu sempre apaixonei foi que eu sou muito da história e da geografia. Lá se quase não tinha livro, dificilmente você conseguia um livro, mas aí conseguia um livro e emprestava. Eu ficava a noite inteira lendo. Toda a vida eu fui de ler. As meninas até riam muito, porque se eu tinha um jornal e eu estava varrendo uma casa, primeiro eu ia ler o jornal e parava ali. E sempre eu estava lendo, e era a luz de querosene, né? Então eu lia tanto, enquanto eu não terminava de ler o livro, eu não dormia, que eu lembro que isso aqui me caía, depois eu tinha que abrir meu olho, porque ele não conseguia abrir. Mas eu sempre falei, a única coisa que eu lamentava na minha vida, tem 2 coisas, essa eu vou mencionar, que eu não podia, que eu não queria, não ia conseguir estudar. Então, isso era a minha tristeza, porque meu sonho era ser médica. A gente não tinha muito brinquedo não, sabe? Em casa, o que a gente fazia? Eram uns pedacinhos de louça que a gente encontrava, aí a gente fazia umas prateleirinhas lá no brejo, fazia uma casinha. Às vezes eu estava brincando lá, minha mãe gritando que eu quase não tinha tempo de brincar, que eu tinha que ajudar ela em tudo. E sempre eu brincava com a bonequinha de sabugo. Depois, e no fim do ano, eles faziam o Papai Noel. Então era muita criança, porque vinha criança são 3 fazendas, né? Palestina, Floresta... E tinha ali aquela parte do Orião, então juntava todas as crianças, a dona Ilza fazia um terço, nós meninas ganhava um boneco, as maiores eram um boneco de papel machê, lindos bonecos, um tecido para fazer o vestido, aí 2 biscoitos de porvilho, aqueles biscoitão de porvilho, e 2 pedaços de bolo de fubá. E os meninos homens ganhavam uma bola ou um carrinho, e isso variava com a idade das crianças. Ou um carrinho, ou uma bola, sabe? Às vezes tinha aqueles apitos. E a mesma coisa que a gente ganhava, o bolo e o biscoito. E depois aí eles faziam o quê? Tinha o pau de sebo, né? Que amarravam a bola lá em cima, e aqueles que dessem conta de subir,
que conseguisse alcançar a bola era o dono da bola. Então, eram várias brincadeiras que eles faziam. Aí a gente tinha os bonequinhos. Eu lembro que o meu, eu cheguei correndo, porque eram os bonequinhos com roupa de papel crepom. Lindos, até acho que eu guardei uns na Campo Grande. E quando eu cheguei correndo, porque eles punham uma tinta rosa, e eles ficavam aqueles bonequinhos brilhantes, eu cheguei correndo com o meu, peguei a bacia de rosa da minha mãe e depois dei banho. Quando eu dei banho, ficou só o jornal. E a minha mãe ainda pegou o chinelo, me deu uma pancada e disse, todo mundo tinha um brinquedo e eu não tinha. Adorava dançar, eu tinha paixão com dança. A razão é que a primeira coisa que eu penitenciei foi a dança. Mas para eu ir no baile eu tinha que pedir assim, porque lá casavam muito. As festas que você tinha para ir era casamento. Para sair eu ficava uma semana antes rezando para Nossa Senhora da Aparecida, para ter coragem de pedir minha mãe. Aí quando eu no sábado que eu ia pedir para ela, gente, era um sacrifício para eu chegar perto dela para pedir, porque ela era muito brava, ela não ria, não podia abraçar ela, não podia. A minha mãe não é. Ela faleceu, eu nunca cheguei assim, dar um abraço nela, pôr a mão nela, não permitia. Fui mãe dos meninos, olhava minha mãe aqui e olhava meu pai e trabalhava na fazenda também. Então, às vezes, assim, à noite, eu servia um jantar e saía e ia lá em casa ver como que meu pai estava. Às vezes eu plantava, para plantar verdura, eu chegava lá à noite, aí eu colocava a lamparina na horta e ia molhar as verduras, porque ele não podia. Às vezes precisava de uma cerca também. Eu já passava, levava o bambu para ele, chegava lá, eu cavava, punha os moirões e furava aí, deixava os bambu partidos, ele ia pôr na cerca, depois eu ia lá e tampava. Então, isso eu estou dando resumida um pouquinho na minha vida, porque se eu pegar detalhes todos, né, então vai demorar tempos. Desde pequenininha ali, os 6 anos, eu já era juíza da Congada, porque a Congada naquela época era maravilhosa, porque o povo negro, eles dedicavam, sabe, era o que eles tinham para mostrar a cultura, a fé, a religião, a organização deles, né, social, então era tudo dentro da Congada. E eu me lembro assim que dos 3 dias da festa da Congada, aí você vê que vinha, era tropa, era carro de boi, então todo mundo vinha para a festa. Era uma multidão de gente, porque a Fazenda Primavera também tinha Congada. A Fazenda do Vardemar Urbano, aquela mesma, os mesmos irmãos, com o da Campo Grande. E meu pai, depois que eu cresci um pouco, meu pai também dançava Congada. Mas o que mais me marcou foi quando eles foram receber a escritura do lote, que os Andrades deram para fazer o quartel. E eu lembro do meu primo, com a guarda, e ele com bastão, ele colocou o bastão no ombro e andando para o curral, vindo embora e cantando. Mas eu chorei, sabe? Me parece que uma música que quando eles estavam no navio vindo da África, aí lá cantou esse canto, eu chorei. Não me lembro ela toda, mas lembro de um pedacinho, né? Mas eu chorei, chorei, como chorei, 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 quando vi o balanço do mar que eu ia embora. E eu chorei, chorei, mas eu chorei, chorei, chorei. Então foi nesse momento que eu chorei também, sabe por quê? Porque eu senti que a gente estava despedindo da Fazenda Campo Grande. Meu nome é Cultura. A Neném Cultura é que em Passatempo tem várias neném. É a neném do Avon, né? Neném de carismática. Então são várias neném. Então para saber qual é a neném, identificar qual é a neném, então é a neném da cultura,
né? Quando eu era ministra, era neném ministra. Quando eu vim da Campo Grande para aqui, era neném da Campo Grande. Aí depois, quando eu vim para a Casa da Cultura, passou neném cultura. Aí eu fiquei com esse neném da cultura. Eu até acho ótimo, porque eu gosto muito de cultura, né? E é a área que eu mais me identifico e mexo também é na área da cultura. Então ficou isso aí, neném da cultura, e a gente vai levando. Às vezes, neném dos figurados, né? Então eu até também já acostumei com isso. Aí eu vou comprar, fazer uma compra, se eu vou comprar prazo, eu ponho lá assim, ó, neném da cultura. Gente, tem que falar da cultura, senão vocês não me encontram. Que eu digo, um povo sem cultura é um povo sem identidade, porque a identidade está na nossa história. Então, se você não tem história, você não tem cultura. Você não tem cultura, você não tem identidade. A cultura negra, ela foi mais discriminada exatamente por quê? Porque as pessoas não tinham conhecimento dentro da Congada, né? Reclamavam sempre comigo que todo mundo saía no jornal e que eles não saíam. Quando eu entrei, o que eu disse? Claro que não vai sair, pois as pessoas não sabem o que é Congada, o que é os cantos, porque rei e rainha, entendeu? Então, eu passei a mostrar isso para as pessoas um pouquinho, que eles não são tão abertos à nossa cultura. Mas eu passei mostrando, então você vê que hoje a festa melhorou muito. Porque como que eu vou querer que vocês aceitem a nossa cultura, gostam da nossa cultura, frequentam a nossa cultura, se vocês não sabem o que rege ali dentro, né? Então, a gente tem que estar sempre aberto, e principalmente agora, nesses tempos, né, que o mundo tão globalizado, e a gente vai ficar fechado ali dentro, somente dentro da nossa história, dos nossos costumes. Não, a gente tem que abrir e mostrar para que vocês, né, as pessoas busquem, gostem, pratiquem e nos ajudem, né, a caminhar. Então, para mim, a cultura é isso, sabe? É a nossa forma de viver, e a gente também está abrindo para vocês conhecerem o que é a nossa cultura. O que o negro faz, como que o negro reza, sabe? Qual é a culinária do negro, qual é a religião do negro, a diversão, a sua forma de vestir, de falar, de conversar. Então, isso aí estava ficando assim, eles se complicaram, começou a misturar tudo. Então, entrei lá e fui trabalhando um pouquinho, separando, né? O que é a política, o que é a religião, o que é a cultura, sabe? E que eles tinham que viver em comunidade, que a sociedade negra, eles têm que estar unidos. Se eles separarem, um só não sobrevive. Você imagina, a organização dividida, ela não caminha, ela acaba. Então, a razão que estava acabando lá quando eu cheguei era isso. Então, eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi mostrar, fazer uma exposição, não muito grande, mas fiz uma exposição para mostrar o que era a cultura do negro, porque eu peguei primeiro a escravidão. Até teve uma revolta muito grande, porque tinha pessoas aqui que não sabiam que as fazendas aqui tinham escravidão, principalmente onde eu morei. Então, até passaram um pouquinho para a família, e eles acharam assim que eu não poderia ter feito isso. Gente, mas isso é o que acontecia, era o regime da época. Então, eu trabalhei muito para isso e continuo trabalhando. Tem vezes que eu me irrito e quero deixar para lá. E quando eu vou deixar, aí eu já sonho com os negros que estão do outro lado, pedindo. Gente, vocês vão até achar estranho falar isso, mas eles falam, Nenê, você vai deixar e como que nós vamos fazer? Nós só tem você. Aí, de repente, eu mudo de ideia, volto, aí sonho com eles subindo aqui na Casa da Cultura, todos indo da missa, mulheres, homens, criança. Então, aí eu pensei, então tem que ajudar, né? Porque, às vezes, o que eu faço aqui, mas talvez não é tanto para os daqui, é para os de lá, porque os de lá foram sem ter uma oportunidade de frequentar uma religião, de ter uma voz. Eles foram. Então eu acho, pelo que eu vejo, a esperança deles é assim, se nós vencermos aqui, eles também vencem do outro lado. É uma razão que quando eu me irrito, eu quero deixar, depois eu volto. Peço os daqui, para melhorar como pessoa,
para que a gente possa ajudar os de lá. Aí eu já comecei vendo coisa, eu comecei vendo os negros. Então eles é que foram distando para mim, o que eu tinha que fazer. Às vezes tinha coisa que eles mesmos me mostravam. Então no Reconstruindo a História, eu fui vendo, eu não sei se vocês vão acreditar nisso, mas eu fui vendo que a história que eu estava reconstruindo era parte que eles tinham que reconstruir e não deu tempo. Sabe, ficou pelo meio, pela metade. Então eles foram me indicando o que eu tinha que fazer e o que eu tinha que reconstruir. Dentro da história, principalmente na Congada. Eu estou aqui aqui na praça, atrás da igreja, que era um cemitério, né? Há anos atrás. Então aqui tem enterrado, tem registro, né? Atrás da igreja era os escravos, negros, os pobres, e ao lado era o povo mais da sociedade. E dentro da matriz eram os coronéis. Tanto tem registro da esposa Francisca Gabriela enterrada no adro da matriz. Mas isso era nos arraiais, né, nas pequenas cidades. Nas fazendas, grandes fazendas, os túmulos, você encontrava os túmulos no meio que hoje a gente fala é um campo, porque a gente não sabia que era, você só via cafezal, resto de cafezal, então você encontrava os túmulos ali. Aí tinha um túmulo, tinha uma cruz, às vezes tinha um cruzeiro e as cruzes dos que eram sepultados naqueles túmulos. Então isso na comunidade de Cismaria, né, que é da família da minha mãe. Então você vai ver um cruzeiro e vários túmulos de pessoas, de criança. E uma curiosidade muito que eu achei importante é porque as cruzes de criança eram pequenininha, né, e dos adultos era maior. E o cruzeiro representava o Cruzeiro das Almas. Então, se vocês foram nas fazendas, principalmente Fazenda da Campo Grande, em vários lugares vocês encontram um túmulo, porque era cafezais e as pessoas sempre que faleciam, né, naquele lugar, tinha um túmulo, somente marcado com uma cruz, mas tinha. Que hoje, com o passar do tempo, às vezes você acha até a marca do túmulo. Por exemplo, a cruz decompôs com o passar dos anos, mas a marca dos túmulos ficou. Na reforma da praça, vários ossos que eles encontraram aqui e foram mandados para o cemitério. Me lembro também, quando foi fazer a passarela, que encontraram assim, um fêmur, mandaram para a gente para a Casa da Cultura. Mas você vê que ainda tem muitos restos mortais do pessoal aqui. Ao mesmo tempo, a gente fica triste assim, você vê, acabou o cemitério e a gente, aqui em cima, você não sabe se tem um ente querido seu, né, se era escravo, se tinha da minha família. Que bem, da verdade, todos os escravos era parente, era irmão, eram amigos. Eu vivia mexendo lá debaixo do porão, porque debaixo do porão tinha aquele tronco que os escravos dormiam presos, né? Amarrava assim uma coleira de ferro no pescoço, prendia e ele dormia sentado. Tinha aquele que prendia as pernas, que até a gente guardou um pedacinho ali, e tinha as correntes. Eu lembro que eu vivia lá dentro desse porão. Então, vou te contar um fato que é muito importante. E um dia, aí falaram-se de um ouro. Aí eu cheguei lá debaixo do porão, lá na parte dos escravos, olhei e vi uma pedra imensa segurando o marco do forro. E pensei assim, por que essa pedra está aí segurando o marco do forro?
Olhei e pensei assim, falei, mas o ouro deve estar por aqui. Mas quando foi à noite, eu sonhei com 2 negros, que eu disse lá, mas era 2 negros numa altura, mas os negros estavam à fúria. E falou comigo, se você pôr os pés aqui e mexer novamente, eu vou fazer eles te mandar embora. Sabe? Então, eu nunca mais mexi lá. Mas sempre, às vezes, eu entrava lá, né, que eles falavam assim, o cômodo de arreio, mas era o lugar que era senzala, que todas as coisas estavam guardadas lá. Tinha muita corrente, né? Mas depois, isso tudo nessa divisão de família, né? Quando vender a fazenda, como que nós vamos fazer? Nós vamos contar a história, o que é que nós vamos contar para as pessoas? Hoje, se eu chegar e falar para uma criança assim, existiu isso, mas se eu não tiver alguma coisa para provar, eles não vão acreditar. Então, a razão que eu comecei a pensar foi assim, gente, a gente viveu tudo isso, mas a gente sabia que tinha, mas a geração que vem não vai saber. Então, vou ter que guardar, porque se for contar a nossa história, nós não temos nada para mostrar e as pessoas não vão acreditar. E como que nós vamos viver sem a nossa história? Porque para mim a Fazenda Campo Grande era o nosso mundo, sabe? É o lugar que a gente nasceu, que a gente foi criado, que a gente viveu. Quando a fazenda começou a acabar, eu comecei a juntar as coisas, porque era a nossa história. Vocês não têm noção tanto que eu mudei com essas coisas. Eu não estava trabalhando, mas aí o que eu fazia? Eu mudava para um lugar ninguém queria, ia para o outro ninguém queria. Então eu pensei até em alugar um cômodo para eu guardar, quando eu vim da fazenda. Aí depois meu primo me deu uma casinha lá na Cismaria, eu pedi para ele, eu guardava lá, eu ia todo dia, minha mãe ficava para morrer, porque eu saía sozinha, ia para Cismaria, lá eu capinei, aquela casinha pequena de pau a pique, tanto que a sala era tão pequenininha que eu fui demolir a parede do meio para tampar os buracos da parede de fora, porque era pau a pique, né? Aí eu usei o barro que já estava pronto e tampei a parede. Aí, eu ia juntando as coisas, eu já fui planejando fazer um museu. A gente reuniu, né, um grupo de cidadãos e fizemos uma parceria. Eles montaram uma associação e eu entrei com o acervo e aí ficou. Eles cuidam do acervo e a gente fundou a Casa de Cultura. Hoje nós temos um acervo assim, imenso, mais organizado, mais fotos, peças, a maioria é da Fazenda Campo Grande. Temos aqui de passatempo, de outras pessoas, ainda tem outras fazendas que nós temos que buscar, mas aqui mesmo é da Fazenda Campo Grande. Então, se você girar em várias salas que nós temos, é da Fazenda Campo Grande, a não ser a sala de ufologia, mas o resto é tudo da Fazenda Campo Grande, né? Essa sala de arte sacra, cozinha, a sala mesmo da Fazenda Campo Grande, Museu Histórico, fotos, tem algumas daqui de passatempo, mas todas são da Campo Grande. Então a gente, se eu for falar da Casa de Cultura hoje, ela abrange mais a Fazenda Campo Grande do que as outras fazendas. Lá no fundo, dentro de mim, eu tinha necessidade que eu tinha que fazer alguma coisa e eu continuo ainda, que eu acho que ainda tem muita coisa que a gente tem para descobrir, porque na história das grandes fazendas, era uma história muito rica, muito grande, muito importante, e que ficaram muito perdidas no tempo, sabe? Mas que eu procuro sempre estar procurando, e sou daquela, se eu não descobrir, eu peço aos anjos, me mostrem, e eles me mostram assim, sabe? Hoje eu canto em 2 coral da Santa Cecília e Regina. Mas às vezes é mais o Regina, porque o Santa Cecília eu não venho todo final de semana e eles cantam todo final de semana. Então Semana Santa sempre que eu venho. E já o Regina canta mais nas missas solenes e datas especiais. Então eu tenho o coral e também na apresentação do teatro.
esse ano eu cantei na apresentação do teatro e dos figurados. Aqui nós temos o sudário, porque na Semana Santa nós temos o personagem da Verônica, que a Verônica foi uma senhora que estava passando, e quando Jesus caiu, e ela tirou o manto que ela estava com ele jogado no ombro e deu ele para secar o rosto. E ele secou o rosto e devolveu para ela. E como ele estava muito ensanguentado, a imagem do rosto dele ficou no tecido. E o canto seria este. Ó vós homines, ó vós homines, quia transit per attendite, attendite, et dividerte, si es si es sicuti Eu tenho paixão com Folia de Reis, sei mesmo. E porque eu lembro que a gente era pequena, e nessa véspera agora de Natal, né, o mês de dezembro inteiro, então tinha uma folia ali na Paciência, lá no Colônia tinha outra folia, então eles saíam de lá e iam visitar as casas lá onde nós morávamos, na Fazenda Campo Grande. E tinha o palhaço, e a gente era pequena, e eu morria de medo de palhaço, e eu e meus irmãos, e a gente ficava, enquanto ele estava cantando, nós ficávamos escondidos atrás da perna do meu pai. Mas é aqueles palhaços muito engraçados, então ele estava visitando, eu lembro que tinha um vizinho nosso lá, que era praticamente um pai nosso, então ele acompanhava a folia, aonde que a folia fosse. Eles iam na Fazenda Campo Grande, passava pelo São Valdemar, ia na Cismaria, então essa época deles cantarem, visitarem e tirar esmola. Então essa é a razão que eu apaixonei com a Folia de Reis. Eu sempre tive paixão com a música clássica, mesmo não tendo a gente não tinha muito acesso à música lá na fazenda, era o rádio, mas eu sempre tive paixão com a música de Beethoven, que eu nem sabia que era o Beethoven. E o que mais me chamava a atenção era um instrumento que tinha na Jovem Guarda, né, que fazia aquele fundo, sabe, aquele instrumento que toca lá no fundo do coração da gente, aquela coisa emocionante, mas eu não sabia que era o piano. Na verdade, eu ia fazer até clarineta, mas depois eu estava conversando com a minha irmã, na fila de pegar a ficha, e ela falou, mas piano não era seu sonho? Quando a minha professora tocou piano, aí que eu vi que o instrumento que eu via na Jovem Guarda era o piano. Então eu já era apaixonada com piano, só que eu não sabia que aquele era o som do piano. Esse aqui fica aqui na fazenda, né? Quase ninguém mexe nele, então ele está desafinado. Por isso eu não pude nem colocar arranjo e nem acordes.
O que eu herdei mesmo da África foi isso, um turbante, que eu adoro andar com um turbante, porque eu acho que é como se eu tivesse protegida, sabe? Que a minha cabeça está protegida. Então o turbante, eu adoro andar com um turbante. Eu acho que o que eu herdei da África mesmo foi isso. Mas acho que eu herdei mais do índio do que do negro, porque eu gosto de plantas. Na verdade, o negro também gosta, mas eu gosto de pesquisar as plantas, eu gosto de remédio, fazer remédio, eu gosto de estar descobrindo novas plantas, sabe? Tudo que existe na natureza eu quero descobrir, eu quero preservar. E tem outro detalhe também, porque em sonho também, eu sempre tenho um anjo que ele me mostra o remédio em sonho. Por exemplo, se eu estiver doente, preciso de um remédio, então ele me fala qual a planta que é. Ele já me mostrou várias plantas. Quando uma vez eu tive uma queda de cabelo, que eu tive uma depressão, ele me mostrou a planta que era bom para o cabelo, mas como eu sou meio desconfiada, eu fiz o chá e passei na pontinha do cabelo, mas depois eu estava passando perto da planta e ele falou comigo que era a raiz da planta. E eu sempre ando lá na fazenda onde eu estou. Eu estou sempre andando no mato, eu estou sempre pesquisando, descobrindo novas plantas. Eu acho que aquilo ali serve. Eu mesmo faço uma pesquisa. Nossa natureza está pedindo socorro, que eu posso dizer isso. Porque eu olho isso a todo momento que eu ando, eu vou olhando, sabe? E fico olhando também que tem uma coisa muito estranha, porque você vê que é como se a Terra estivesse movimentando, sabe? Movimentando assim mais rápido. Que você vê, porque eu marco aqui, por exemplo, tal Moirão está aqui, daqui um mês, onde que ele vai estar? Então, estou vendo que tem uma coisa errada. As pessoas falam, neném é louca, mas eu tenho essa mania. Às vezes eu pego até uma fita métrica e vou medir para ver o que está acontecendo. Então, sabe, uma coisa assim, muito grave. Porque a humanidade não está vendo não, mas é seríssimo, sabe? Então, por isso que eu quero mostrar a importância de uma árvore. Nem vou pegar a natureza em si, a importância de uma árvore. Sabe, a utilidade que ela tem. Ela verde ou ela seca. Mas é muito importante a gente conscientizar as crianças que estão vindo agora para eles prepararem, cuidar, porque senão daqui 20, 30 anos a gente vai ter um problema gravíssimo. E aí eu te pergunto, e o oxigênio? Como que eu vou descrever para você a minha fé? É como se a minha vida não existisse. A minha vida é Deus. Sabe? Então, o que eu posso fazer para as pessoas, para agradecer tudo isso que eu faço? Porque às vezes uns falam assim, nossa, você corre demais. Outro fala, ela pega tudo. Então, você sempre ouve isso. Ah, mas ela junta tudo. Ah, mas ela faz tudo. Ah, mas ela quer abraçar o mundo. Não é. É o agradecimento a Deus de tudo que Ele faz para mim. Tudo que eu faço é na hora certa. Por exemplo, se eu tiver de fazer uma determinada coisa, mas se não for na hora, eu espero que Deus me fale a hora que eu tenho que fazer. Então, se você vê a minha vida, eu nunca vou contra aquilo que Deus determina para mim. Toda vez onde eu moro, à noite eu vou na janela, nas portas, rezo, peço cada anjo, né, na minha janela, se o anjo que eu coloco, converso com eles, peço a Nossa Senhora na minha porta da cozinha, Jesus na porta da sala, que eu crucifico. Mas sempre falo com eles que eles façam para mim segundo a vontade dele, não a minha. E que o que eles precisarem para as obras dele aqui na terra, eu estou à disposição. Eu vim na terra para isso, para fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo e da Nossa Senhora. Tanto que você vê que eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma ligação muito forte com o nosso Senhor Jesus Cristo. Posso te falar que eu já vi ele em sonho umas 3 vezes. Então, quando eu preciso, ele está ali presente, ele nunca me abandonou. E como Deus é a fé, eu ainda não consegui fazer isso, mas a fé é você se doar, sabe? Esquecer que você tem vida, que você precisa ter isso, que você precisa ter aquilo, que você precisa fazer. Não, a fé é você esquecer tudo de você e se doar para agradecer, porque na verdade essa doação, essa fé é para agradecer tudo que Deus faz. Porque se as pessoas tivessem conhecimento do nosso Deus, da Nossa Senhora, de nosso Senhor Jesus Cristo,
e dos santos anjos e santas de Deus, o nosso mundo seria muito diferente. Você não tem noção da grandeza do nosso Deus. Eu te falo muito, não sei se eu posso falar isso, que eu vejo esse povo assim, batendo palma, aplaudindo, dentro da igreja e tal. Quando você vê, como eu já vi ele, também a Nossa Senhora, quando você vê ele, a primeira coisa que te vem é você cair de joelho e chorar. Porque é tão grande, sabe? O nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é tão grande a misericórdia dele que você não tem vontade de aplaudir, né? Você tem vontade de... Você cai e chora. Lá na fazenda, ali por volta de 84 até 85, foi o maior número de aparições aqui, né, na nossa região. Então, lá na fazenda Campo Grande, meu patrão tinha uma luneta, e eu ficava, tinha uma cascalheira lá na montanha, então tinha sempre uma luz, que ela subia, descia, e eu ficava monitorando ela através dessa luneta. E um dia, a gente vinha para passar tempo, eu estava de carro com ele, e a luz vem para a estrada fora. E vem nesse adeiro e lá vai. Eu não sei se ele viu ela. Mas eu ainda pensei, gente, ele não vai desviar daquele carro? Ela veio. E quando ela chegou, uns 5 metros na frente do carro dele, ela desceu o campo abaixo. E depois um dia nós fomos também numa reza lá ali na fazenda Urbanópolis. Era mais ou menos umas 11 horas da noite e a gente estava vindo naquela rodovia. Era eu e mais 2 amigas e o namorado dela. Quando a gente estava numa curva, começou um clarãozinho. E a minha amiga fala assim, tá vindo um carro. Eu falei, tá, mas eu não completei o longe, que estava longe. Quando eu falei, tá, aquilo já tinha chegado. Ela estava mais ou menos à altura de uns 2 postes, mas era uma luz tão intensa. Uma luz redonda, parecendo uma bacia redonda, e ela veio para cima da gente. Daí, um segundo, tanto que a minha amiga me puxou, quando eu fui caindo, que ela achou que era o carro que estava chegando, eu fui caindo, que eu firmei o corpo novamente, que eu olhei, ela veio para cima da gente, depois ela virou para o lado do rio, né, que a gente estava assim no aberto, você viu o rio. Ela virou, ela chiou quando você liga um liquidificador, depois ela deu um estalo, se você pegar um chicote e bater no chão, e ela apagou, mas nela apagar ainda ficou aquele redondo com uma coisa redonda com umas janelinhas, porque ela foi apagando, sabe quando a gente apaga a televisão demora assim, sumiu a imagem um pouquinho? Ela ficou assim, e eu fiquei muito curiosa saber o que era aquilo. Eu perguntei para mim mesma, gente, que coisa maravilhosa é essa que está acontecendo no céu e a gente não sabe. Como eu me vejo no futuro, eu estou com 70 anos, eu peço a Deus todos os dias que Ele me dê mais uns anos de vida, que eu tenho muita coisa para fazer. Então, daqui a 30 anos eu vou estar com 100 anos. Será que eu chego nos 100 anos? E outra coisa que eu pedi a Ele, se Ele puder me conceder a graça para eu ver o cometa Halley de novo, que foi uma coisa maravilhosa que eu vi no céu. Então, eu pedi a Ele isso. Então, eu vou dar com 100 e tantos anos. Eu não sei se Ele vai me permitir isso. Eu sou daquela que eu não penso na idade, não penso que eu estou velha, e todo mundo liga assim, não, cuidado, você está velha. Não entra na minha cabeça que eu estou com 70 anos, não entra na minha cabeça que eu estou velha. Não que eu não queira, não, porque isso não é meu, sabe? Enquanto eu puder trabalhar, andar e fazer, não, eu não penso na idade. Eu até brinco com o senhor aqui da comunidade negra, fala comigo, já estou velha. Falei, olha, o que é isso? Volta contando para trás. Você chega até 50, de 50, em vez de você contar para frente, você volta contando assim, ó, 100, né, 90, tá vendo? Voltando para trás, que atrasa um pouquinho. Mas é uma brincadeira, gente, mas esses são os meus projetos e meu sonho para o futuro. Durante esses 30 anos, se Deus me conceder eles, eu quero fazer esse trabalho que é muito importante com o nosso povo.